TV Menorá apresenta Janela do Céu. Inicia na TV Menorá um programa com entrevistas. Janela do Céu. Boa noite, estamos iniciando mais o programa Janela do Céu, onde você ouve todos os testemunhos de irmãos que vêm aqui compartilhar conosco daquilo que o Senhor tem realizado, feito em suas vidas, que todos nós possamos estar abertos para ouvir essas novidades e nos alegrarmos, né? Porque na palavra do Senhor diz que nós temos que nos alegrar com aqueles que se alegram, chorar com os que choram, estar na unidade com os nossos irmãos, porque todos nós somos corpo e precisamos aprender a viver como irmãos, como membros deste corpo, né? Estarmos sempre ligados na videira verdadeira, ligados às necessidades dos nossos irmãos, para que venhamos ser vasos, né, nas mãos do Senhor, para que todo o corpo de Cristo possa ser suprido. Amém? Que Deus possa trabalhar nos nossos corações nesta noite com esse testemunho. A nossa equipe aqui da TV Menorá está em Santa Cruz do Sul, Rio Grande do Sul, e nós estamos aqui para falar um pouco com a nossa irmã, né, que aceitou o nosso convite, a irmã Edila Bertó, que vai compartilhar um pouco da sua vida, do seu testemunho, que já faz um tempo, né, que está na vida da igreja, que aceitou Jesus. E nós queremos saber o que Deus trabalhou na tua vida, né? O que o Senhor, como foi aquele encontro com Deus, de aceitar Jesus, de se batizar, né? Tudo bem? Foi assim, eu vim de um lar evangélico. Então, os meus pais me ensinaram sempre que a gente tem que ter temor do grande, nós temos um grande Deus em cima de nós. E eu sempre era assim, tinha muito temor. E aí eu cresci assim, e depois quando eu me casei, e daí eu fui para um comércio, trabalhar no comércio, eu vim de fora da colônia. E aí batalhei muito e era só correria, era cuidar em casa. Então naquele comércio que eu trabalhei, eu tinha 4 funções, então eu tinha que separar. Quando eu saía de casa, daí não podia me lembrar de casa, daí eu tinha que me lembrar só das funções que eu tinha na firma. E quando eu saía da firma, eu não podia me lembrar. Então eu sabia separar isso. E daí eu vinha para casa sempre a pé, porque eu morava perto, não era muito longe, eram umas 6 quadras, 5 quadras. Mas aí eu via naquela hora, meio-dia, aquelas vidas, almas correndo, e eu correndo ligeiro para terminar o almoço, e eu ia, né? E daí uma hora dessa me deu uma coisa assim, dentro de mim, assim, mas o que é isso? Eu estou vendo as pessoas só correndo, trabalhando, correndo, e isso, será que isso é a vida, o final? O que vai ser depois? Porque isso não pode estar certo. Como é que eu vim e só trabalhando, correndo, e comendo e dormindo? Isso não pode estar certo. E aí ficou assim, mas aquilo sempre me inquietava, sabe, o amanhã depois. E isso foi só por Deus. O Deus já me iluminou nisso, já falou assim comigo, mas eu ainda não era do Senhor, porque eu pensava só, eu tenho que procurar. Então eu fui, às vezes umas amigas minhas me levavam, às vezes fui na benzedeira, daí eu fui 2, 3 vezes, não, mas isso aqui, eu não acredito nisso. Daí foi num espiritismo, né? Daí fui, me sentei ali, primeira vez, a segunda vez eu fui, e daí eu ganhei assim, então eles falavam assim de Deus e de Jesus ali, e eu disse, mas isso é mentira. E aí me ganhei um ânsia de vômito, e daí como Deus dizia assim, sai daqui, o que está fazendo aqui? E aí eu saí, e era assim de noite com a minha amiga, né, saí assim, e daí veio assim um carro a todo assim, do lado, e nós passamos assim, e daí eu peguei a mão assim, sabe, parei esse carro, encostei, e o carro parou, e eu não sabia o que estava acontecendo, e o homem ficou bem assim, paralisado assim, ele não sabia mais quem parou esse carro, como é que ele tinha parado esse carro.
E ele ia nos atropelar, né? Então nós fomos para casa assim, aí nunca mais fui. E aí eu fiquei. E um dia, daí um senhor da Batista, um conhecido, um chaveiro, né? E daí ele me falou de Jesus, aí eu falava, né, de Deus para ele. Ele disse assim, mas daí eu vou te convidar, tu vai junto num lugar? Eu disse, eu vou, mas tem que me dizer para onde, né, porque era um homem, né, que me convidou, né. Daí ele dizia, não, é uma igreja. Eu disse, tá, eu vou ver. Era Dia das Mães, era lá na Batista, Igreja Batista. Então eu entrei ali, e daí eles começaram a louvar, e daí eu estava bem assim. Daí ele disse, daí o que achou? Eu disse, olha, eu acho que é aqui no lugar que eu estou procurando. Eu disse, mas eu não sei nada, não sei o que vai acontecer, como é que é, mas eu vou ficar aqui. Mas então aí já entrou o Pertó, né, nessa história. Então aí ele me convidou, que ele me levava, então, domingos, né. Mas daí eles falaram de batismo, daí eu tinha que aprender lá. Primeiro, não é assim que nem a Igreja Nosso Senhor Jesus Cristo, a igreja local. Aí quem quer se batizar já vai logo, né? Mas ali tinha que estudar e não sei o que, tudo ali. E daí chegou a hora, então, do batismo, né? Daí eu me batizei. Naquele dia era o dia mais feliz da minha vida. Me batizei, então, cheguemos em casa e daí já orei em línguas. E daí, então, o meu desejo no meu coração era louvar o Senhor. Então, eles tinham, assim, um ensaio lá. Daí eu me parei bem atrás, né? Bem atrás. Aí quem ensaiava dizia assim, tu ali de blusa, ali, de estampadinha ali, passa para frente. Eu pensei, mas o que é agora? E um medo, eu tinha um medo. E daí ele disse, não, tu é... como é que diz? Soprano. Tu tem que ficar, tu vê, contando, eram umas 20 ali. Me tirou lá de trás, né? E assim, então eu fui louvando ali. E daí um dia, foi 2 anos mais ou menos em Batista, eu tinha muitas visões. Então aí eu estava lá, sentada, né? E daí eu tive uma visão lá no altar. E essa visão era uma jiboia, né, que eu não conhecia, né, se levantou contra os presbíteros ali. E daí eu me informei que cobra era essa, que bicho, né? Então eles falaram, né, é essa ali que quando ela fica brava, ela se levanta, fica assim e daí ela fica bem larga, né, bem chata a cabeça. E aí eu falei isso, né, pro meu marido, né, e tudo. E foi um tempo, daí ele disse, não, vamos sair daqui. Eles lutaram muito para nós não sair, nós fomos para Brasil para Cristo. E ali, então, foi um tempo, então eu tive muito problema, né, com a minha filha mais nova, a Janaína, né. Então ela era dependente, né, e daí eu sofri muito, mas eu aceitava tudo, eu só orava, né. Aceitava tudo. Eu sabia que esse Deus que eu aceitei, que Ele cuidava de tudo. Uma irmã disse assim, leva ela lá. Aí eu levei ela lá e eu senti uma coisa assim, como uma voz vinha assim, aqui é teu lugar, né? E aí eu fui para casa, eu falei com meu marido, eu disse, eu acho que lá não é também. Mas Deus vai me dar a resposta, eu disse para o meu marido. Daí a minha filha, Janaína, já não queria ficar, não ia mais junto. Ela já estava marcada para se batizar. Ela não queria mais. Então ela teve ali aconselhamento. E aí um domingo levei ela lá e nós fomos para Brasil para Cristo. Aí eu estava sentada e no início do culto eu tive muitas visões. Eu passava sempre para o pastor, né, lá. E aí Deus disse assim, mas uma voz bem clara, disse, saem daqui. Bem assim, saem daqui. Aí eu disse para o meu marido, eu não posso ir mais, porque Deus falou bem claro comigo, sai daqui. Então aí ele foi resistente, e foi.
E eu disse, vai lá fazer um aconselhamento lá. Então ele ficou meio assim, e aí ele foi. E desde ali, então, nós ficamos lá, lá na igreja. E um dia, daí veio o apóstolo e foi para... Eles estavam de reforma ali. E daí, então, ele veio para dar um culto. E naquele culto, aí, então, de repente, uma coisa me tomou ali, no meio daquele povo, né? Tinha bastante irmãos. E eu comecei a falar em línguas e não conseguia mais parar. E daí, eu com os olhos ainda fechados, daí alguém colocou a mão em cima da minha cabeça. E daí, depois eu abri, era o apóstolo. Veio lá de cima. E daí ele falou com Douglas que Deus estava me chamando por intercessora, interceder. E aí, então, era eu sozinha, né? Daí eu não entendia nada, não sabia nada, né? Pensei, Senhor Jesus, o que está acontecendo comigo? Mas aí eu fui. E aí eu tinha uma enfermidade de mocinha, né? Eu passei assim, numa chuva, eu molhei e daí eu tinha que ficar molhado um tempo. Então eu ganhei uma infecção muito grande na bexiga. E aí então... E aí tinha também uma dor, sempre vinha do lado esquerdo. Mas eu nunca falava nada. Mas daí, quando eu ainda trabalhava, e daí então o doutor Ferreira disse assim, olha, tu precisa ter esse fluxo assim em casa, porque quando era verão para inverno, aí eu ganhava isso. Mas era muito, muito doloroso. De inverno para o verão também. E se eu tirava chinelo, pisava assim nos azulejos, estava pronto, né? Pegava assim um resfriado, um ar-condicionado, também acontecia isso. Aí então, aí eu tinha aquele fluxo assim. Aí, quando eu estava morando ali na frente, no chalé, e aí eu estava evangelizando a vizinha. E quando eu voltei dali, parece que tudo se levantou. E eu tinha um compromisso no centro e eu não conseguia mais, de tanta dor. E aí eu procurei e não achei mais esse remédio. E aí comecei a orar no sofá. Comecei a orar e orei para Deus. E na hora, sim, teve a minha primeira experiência. Na hora tive a cura, até hoje. E honra e glória para meu Deus, Nosso Senhor. E aí eu podia ir no centro e assim eu fazia aula de violão, perdão. E aí eu não conseguia mais chegar em casa. Isso era antes, né? E aí oremos uma noite inteira, né, e tudo, e não tinha aquele remédio. E daí no outro dia me deu, uma semana depois que me deu isso, né? Daí que fui curada, né? Daí eu fui, né? E daí então eu fui um dia, para ser mais rápido, vou então pular um pouco. Daí eu fui na intercessão, então. Sempre fui na intercessão. E aí então cheguei um dia, então era a intercessão lá, era sempre lá no templo, né? E aí eu ganhei uma dor muito forte, sabe? Eu não conseguia mais levantar os braços e eu não ia falar para o meu marido, porque aí ele ia me levar no médico. Mas eu confiei, como ele já me curou, eu não tomava. E eu pensei, não vou tomar nada e não vou mais procurar nada, porque não tem aqui, não vou também comprar nada. Daí eu fui a pé, cheguei até lá. Aí eu disse para a irmã lá, Salete, eu disse, eu não posso fazer intercessão assim. Faz uma oração para mim, antes de entrar. Então ela me fez a oração e quando eu entrei, daí estava um pouco melhor. Consegui fazer a oração. E aí então, quando eu saí dali, pensei, mas isso não está bem ainda, está ainda me incomodando muito. Mas eu não sei se eu vou chegar em casa. Mas, Senhor, eu sei que tu vai me levar. A irmã disse, tá, não, eu vou chegar em casa. Aí eu fui caminhando, de lá da rua São José. Então eu fui caminhando, né? E eu orando. Desde lá, orando, repetia tudo e tudo que me vinha. Eu estava orando e orando.
E aí eu só dizia, Senhor, me leva para casa. E quando eu cheguei, assim, ali na outra rua ali, perto de casa, metade, assim, 2 quadras. Daí eu dizia para Deus, ó Senhor Jesus, Tu és meu médico dos médicos. Eu não vou no médico. Eu te digo isso, Senhor. Se Tu quer me levar, pode me levar. Mas no médico eu não vou. E aí eu dei 2 passos. Porque eu não posso nem levantar as mãos. E eu não posso nem me mexer mais. Eu não sei como é que eu vou chegar em casa. Mas aí veio a voz assim. Isso ficou tudo dentro de mim assim. O Senhor Jesus disse assim para mim. Aqui a 3 dias tu está curado. Amém, Senhor. Glórias a Deus. Fui para casa, não falei nada para o meu marido. E aí, então, segundo dia eu levantei, já estava bem melhor, já podia levantar os braços. Ao 3º dia de manhã, levantei, não tinha mais nada, irmã. Nada, por honra e glória do Senhor. Então, dali em diante, eu não procurei mais oração, assim, sabe, nas filas, ou seja, eu não confiei mais em homens. Eu sabia que eu tinha um Senhor poderoso, que podia todas as coisas. E quando eu intercedia, e quando eu orava, eu sentia que se não era o 2º dia, aqui o mês, Deus fazia. Tudo que eu orava, Deus, né, fazia a obra, né? Então, cada vez mais crescia a fé em mim. Assim começou a fé a crescer. E não acreditei mais em nada, em palavras de homens, só na palavra. Então, eu agradeço a Deus pela cura, por tudo que Ele já fez na minha vida, na vida da minha família, da igreja também, meus irmãos, que muitos testemunhos eles também têm. E agradeço a Deus por tudo que Ele tem feito. E ainda vai fazer, continuando fazendo. Amém. Amém. Então nós vamos fazer um breve intervalo, nós já voltamos, fique conosco, porque nós temos ainda muitas coisas para ouvir a respeito dos testemunhos da nossa irmã. Nós já voltamos. Janela do Céu.